estava aqui em março e participou do primeiro encontro? Todo ele? Uau, muito bom. Então todos os outros sejam bem-vindos. Além de você. Então, tá bom, é a primeira vez para vocês, né? Ok. Nós, à tarde, tivemos o 5º encontro dos alunos do Ministério Infantil. E acho que uns 20% só tinham participado dos encontros anteriores. Esse número é sempre renovado, né? Mais irmãos acabam vindo. E também por essa conferência não ter feriado, então muitos irmãos também não estão participando, né? O número e essa reunião é no meio da semana, então nem todos os irmãos estão presentes. Mas graças ao Senhor nós estamos aqui. Amém. Aleluia. Só uma pergunta, vocês fizeram o curso à distância, ou vocês compraram um DVD ou o quê? Compraram um DVD. Certo. EAD, muito bom. Curso também, ótimo. Então, graças ao Senhor. Online. Isso, online. Muito bom. Ótimo, é bom saber. Então, irmãos, esse é um encontro para todos os outros, exceto o Gilson, que está aqui pela segunda vez. Esse é um encontro para nós termos comunhão, tocarmos um pouco de experiências e também nos encorajar mutuamente, né? Porque não só é parte do EAD, mas também é parte da nossa comunhão como irmãos que servem. Então é sempre bom que a gente tenha essas comunhões, porque o cuidado com adolescentes é um cuidado de médio para longo prazo, né? Então nós não temos resultados imediatos. Às vezes até a gente pensa que não tem resultado nenhum, dependendo da situação, mas o Senhor está trabalhando. E por causa disso, às vezes, nós ficamos um pouco desanimados, o nosso encargo nem sempre está queimando, então é bom que a gente tenha comunhão para renovar o encargo entre nós, né, clarear mais a visão e nos encorajar uns aos outros, tá bom? Vamos orar de 2 em 2 e aí nós já vamos começar. Amém? Amém. No encontro da tarde que nós tivemos com os irmãos que servem as crianças, nós vimos como o Senhor realmente cuida de nós e da igreja em detalhes, né? Porque muita coisa que tem sido falada nesta conferência com relação ao ministério, com relação ao cuidado
né, hoje de manhã, a palavra com relação a serem encabeçados, com relação à consagração e o poder, né, essas coisas todas estão nos fortalecendo, tanto na visão como no encargo, pelo serviço e pelo nosso o desempenho da nossa função na vida da igreja, né? Então, nós comentamos e realmente tem sido bastante tocante que o Senhor tem falado conosco com relação ao encabeçamento, com relação a esse encabeçamento ser para que o Senhor possa fluir livremente e alcançar, né, aqueles a quem nós servimos. E então nesse sentimento, né, que nós queremos ter essa comunhão essa noite, de que nós estamos fazendo algo encabeçados no Senhor, e segundo o que o Senhor quer fazer com relação aos adolescentes, né, com relação a conquistá-los, ganhá-los, cuidar deles e ajudá-los a fazer essa transição tão conturbada, especialmente nos dias de hoje, da infância para a fase adulta. Eles precisam de ajuda e é muito bom que mais irmãos estão se dispondo a participar desse serviço, transformá-lo no ministério. Quantos de vocês também vêm como monitores para a conferência de adolescentes? Toda ela. E a Dinim, todas as duas. Ok. Assim, vamos ver de onde nós somos. Gilson, você é de onde? Quixadá. Foz. São Luís. Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Tá. Bolívia, logo ali. Está bem. Conselheiro Lafayette. Maranhão Bacabal. Maranhão e Maranhão. E Maranhão também. São Luís. Minas. Ok. Toda minerada aqui, ok. A Dininha de Montemor e Jequié. Tá bom. Aleluia. Rio Grande do Sul, excelente. Muito bom. Então, nós queremos contar, eu quero só falar isso para você, o Roberto já vai falar, mas eu gostaria de encorajar vocês. Nas conferências de adolescentes, nós sempre temos reuniões de monitores, né? E já faz tempo a gente tem uma espécie de tradição de sempre perguntar quem vem como monitor pela primeira vez. E muitas vezes, a maioria das pessoas levanta a mão, né? Você já veio como monitor, Gilson? Já. Então, quem veio pela primeira vez? Muita gente. Então, vamos lá. Quem vem aqui? Quem já veio alguma vez como monitor da conferência de adolescentes? Certo. Então, quando nós perguntamos quem vem pela primeira vez, muita gente sempre levantava a mão. Porque a exigência da conferência é que haja monitores. Então, senão, a monitor não há como inscrever os participantes. E muitas vezes, o monitor é o irmão que está de férias, ou está de folga, ou está desempregado, né, ou é pai e tem encargo, e o filho quer vir, ele acaba vindo e todo mundo vem com ele. E na próxima conferência ele já está trabalhando, já não está de férias e coisas assim. Então, a rotatividade entre os monitores sempre foi muito grande. Mas, graças ao Senhor, na última conferência, em janeiro, e nesta última, no mês passado, em julho, nós vimos que o número de irmãos que vêm pela primeira vez está diminuindo. Bastante. E irmãos estão voltando como monitores. E também estão iniciando ou solidificando um serviço de adolescentes na sua cidade. Então, isso mostra que, graças ao Senhor, o Senhor está mudando um pouco a nossa cultura, né? Porque até não muito tempo atrás, o grande enfoque eram as crianças, porque, afinal,
elas estão correndo para lá e para cá, você tente fazer alguma coisa com elas. E os jovens, porque já são mais velhos, mais fácil de lidar. E nessa fase da adolescência, muitas vezes eles eram meio que deixados às traças, porque já não são crianças para ficar nas salinhas de crianças, mas ainda não são jovens para ficar com os jovens, embora eles queiram. Mas os jovens ficam meio assim, adolescente, né? Então, e justamente nessa faixa etária em que eles estão numa transição, e eles sabem disso, não são mais crianças, ainda não são adultos. Tem hora que o pai fala para ele, você não é mais criança. E tem hora que o pai fala assim, você já é adulto. Né? Então, por causa dessas coisas todas, mais as mudanças que ele enfrenta e tal, e nós, como igreja, justamente nessa fase, já não tínhamos um serviço adequado para eles. Eles já não encaixavam nas salas de crianças, então fica aqui na reunião com os adultos. Mas muitas vezes eles ficavam lá no bebedouro, ou no corredor, ou outras coisas. Né? E numa fase crucial. E aí, graças ao Senhor, alguns começaram a tomar o encargo e passaram a estudar os adolescentes, porque nós, por mais jovens que nós sejamos aqui, nós vamos convir que a adolescência hoje é muito diferente da nossa, não é? Os tempos mudaram muito, mudaram rápido, e muitos de nós não entendemos exatamente tudo o que está acontecendo. Então, um dos objetivos do EAD foi justamente esse, capacitar irmãos a conhecer melhor os adolescentes, ter encargo por eles e iniciar um cuidado, que é um cuidado de cerca de 7 ou 8 anos, dos 11 aos 17, por aí, que é a fase considerada adolescência e é a idade dos participantes da conferência de adolescentes. E é uma janela que nós temos para cuidar deles nesse período. E então, graças ao Senhor, nós estamos vendo que mais irmãos estão se despertando para cuidar deles, e para cuidar deles estão buscando conhecê-los, conhecer os adolescentes, conhecer o meio em que eles vivem e saber como lidar com eles e ajudar os pais, né, que também estão passando por uma grande mudança em casa. Né? Então, graças ao Senhor, eu estou falando isso para encorajar os irmãos, para ver que, de fato, o Senhor está caminhando. Né? Nós tivemos hoje a reunião do Ministério Bíblico Infantil e vemos como o Senhor tem caminhado com as crianças e também está caminhando com os adolescentes, né? Com os jovens, também o Ministério das Irmãs. Então, graças ao Senhor, o Senhor está tornando disponível o cuidado para todo tipo de pessoa, em todas as idades e áreas e tudo mais. Ou seja, a vida da igreja está se tornando cada vez mais acolhedora e abrangente, né? E nós fazemos parte disso. Isso é muito bom, graças ao Senhor. Amém. Então, Roberto. Amém. Não, só... Esse é né, Marco, é um encontro de alunos. Tá? E, como o Marco colocou, só queria reforçar para a gente abrir também, acho que para os irmãos compartilharem. Né? Nós queremos ver vocês que estão fazendo o EAD, quem já terminou? Já terminaram? Ok. Quem está na metade? Ok. Menos da metade, ok. Quem começou e está menos da metade? O resto, ok, muito bem. Então, como o Marco está colocando, nós que cuidamos de pessoas, cuidamos, né, dos irmãos, e essa era uma grande carência no nosso meio, cuidar de adolescentes. Acontece que sempre a gente tem uma maior, digamos, maior prazer e nos chama mais atenção crianças.
né? Todo mundo gosta de crianças. E criança é divertida, criança tem cada coisa, e criança alegre e tal, né? Mas adolescente já muda, né? Então, de modo geral, quando o adolescente está em toda aquela fase de mudanças hormonais, né? E uma série de coisas, está procurando se encontrar, é a idade, vamos dizer assim, da rebeldia. Então, normalmente, o adolescente é como se fosse meio, vamos dizer assim, às vezes meio como se fosse meio que afugente, meio que porco-espinho, assim, né? Então, que repele um pouco. Mas, na verdade, é a fase que eles precisam muito, 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 muito de ajuda, eles precisam muito do Senhor, é o momento deles se encontrarem com o Senhor. E a gente às vezes, não sabe bem ainda como lidar com eles e como ajudá-los. Então, por isso foi desenhado, né, esse MBA, o Ministério Bíblico Adolescente. E realmente a necessidade é grande, o número de adolescentes também é grande, mas o número de irmãos que, assim, se interessam, que estão sendo despertados para cuidar deles, é pequeno, tá? Não é fácil cuidar de adolescentes, tá? E por isso, né, os irmãos tinham esse clamor muito forte, muitos irmãos irmão, nós precisamos nos preparar para isso, nós precisamos nos capacitar, né? Então, isso aqui foi desenhado, todos os módulos, para que a gente possa entender. Então, eu entendo que alguns que estão aqui são irmãos que vocês têm encargo por adolescentes, têm um chamamento de Deus, né, pelos adolescentes, para cuidar, para servi-los, e vocês estão fazendo o curso porque querem aprender como cuidar deles, né? E, inclusive, o nosso sentimento era que todos os irmãos que venham como monitores na conferência, fosse um pré-requisito, ele tem que ter feito o curso, né? Um dia nós estamos sonhando com isso, né, Marco? Nós estamos sonhando. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, né, que o que está acontecendo, né, graças ao Senhor, com a conferência de adolescentes, é que está conseguindo haver uma aproximação com os adolescentes. E os adolescentes, eles estão começando a ter confiança nos irmãos, né? Se você já fez o curso, você sabe que na adolescência existe esse afastamento natural, né, dos pais, e aí eles começam a procurar amigos, tá certo? Então, e formar os outros laços sociais. Então, isso é o normal. Só que quando ele tem esse afastamento e começa a procurar amigos, na verdade o que acontece é o seguinte: quem der o primeiro abraço, leva. E muitas vezes são as más amizades que dão o primeiro abraço, tá? E eles ganham confiança, e é uma coisa assim incrível que acontece. Então, aí tudo que o amigo faz, ele quer fazer, não importa o que os pais falam e digam. Então, assim, é muito importante. Então, nessa fase, é muito importante que nós, irmãos, que estamos com encargo, amor por eles, possamos abraçá-los, e eles possam sentir esse abraço, e eles possam sentir que nós temos interesse por eles, né? Então, o MBA está desenhado para isso, né? Para nos preparar para cuidar deles. Entendo que também existem vários pais fazendo o MBA, né? Pode ser que alguns aqui sejam pais, porque você não está entendendo o que está acontecendo com seu filho, né? Eu gosto muito do exemplo do Marco, que chegou uma determinada época lá, ele falou: peraí, esse aqui não é meu filho. Era o filho dele. Só que parece que mudaram ele, trocaram ele. Quer dizer, por fora a carcaça é a mesma, né? Só que não, tá diferente. E realmente é isso que acontece, né? Essa mudança brusca. Então, e muitos pais realmente ficam perdidos. E quanto mais perdidos estão os pais, aí mais perdidos ainda estão os adolescentes. Então,
se os pais sabem onde estão, né, e sabem como cuidar deles nessa fase, então eles vão passar uma adolescência, vamos assim, normal. A adolescência normal não é uma adolescência sem problema, é uma adolescência com problemas, né? Porque se não passou por problemas, não passou pela adolescência, tá? Então, é normal, ele vai passar por isso, mas quanto mais nós conseguirmos cuidar dessas turbulências, então ele vai poder chegar na fase adulta, entregando a sua vida para o Senhor e emocionalmente estável, né? Amém? Bom, então, Marcos, seria isso, a gente abrir para que vocês compartilhem suas experiências, aplicações. O curso serviu para quê? Eu apliquei isso, né, deu certo, ou eu não consegui aplicar tal coisa, né? Eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas, né? Então, esse é o momento de vocês perguntarem, falarem, sugerirem, né? Falar o que está de bom, o que não, o que pode melhorar também. Estamos aqui para receber, para ouvir, né? Não quer dizer que tudo que vocês perguntarem nós vamos conseguir responder, mas nós vamos tentar, né, Marco? Amém? Eu levo o microfone ou vocês vêm para cá? Isso. Ok. E não tenham medo das câmeras. Ó Senhor Jesus, amém. Para mim, assim, é um privilégio estar aqui compartilhando e aprendendo com as experiências dos irmãos. Irmãos, amém. Meu nome é Alda, sou da igreja em São José de Ribamar, Maranhão. Então, irmãos, assim, eu já recebi um chamamento pelo MBI. Isso a gente compartilhou hoje, né? Assim, isso está muito claro para mim. Mas o que acontece é que eles chegam a uma fase que não se torna mais interessante, porque eles já passaram, né? Então, como o irmão sempre fala, a formação do filho varão começa com o MBI, mas ele precisa dar continuidade com o MBA, com o cuidado com os jovens, né? Mas o que estava acontecendo é que nós estávamos perdendo os adolescentes. E nós tivemos assim uma adolescente, e o curso ele dá uma base, né? Assim, a gente começa o serviço, depois que de fato assiste, anota e ganha, nós vamos para a sala cuidar dos adolescentes com mais firmeza, assim, né? Mas antes eu ficava, meu Deus, que é a transição. E aí essa jovem com 11, 12 anos, adolescente, quer dizer, eu presenciei essa transição. Foi impressionante. Ela, metade da reunião, ela disse: eu posso ficar aqui? Pode. E no meio, parece que não estava mais nada interessante para ela. Eu posso ir lá para a reunião dos adultos? Pode. E ela fez isso muitas vezes. Aí que eu fui percebendo, essa é a fase de transição. E aí nós precisamos cuidar dessa adolescente. E aconteceu com outros e outros. Mas eles estavam deixando de ir para a reunião. Irmãos, e aí nós que... Quando esses meninos chegaram, assim, indisciplinados, foi tão difícil, tão suado ganhá-los, conquistá-los para ir para as reuniões do MBI, e agora nós estávamos entregando para quem? E aí isso doeu demais em mim, porque eu fui uma das tais que fiquei lutando com eles. Ali tinha meninos que precisou a gente ver aquilo que nós compartilhamos hoje, ver como Deus vê. E isso foi a salvação para nós suportarmos, porque eles precisam ser salvos. O Senhor quer que eles sejam salvos. Mas aí, para dar continuidade, não estava tendo continuidade. Falei: irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa, porque para onde é que vai o nosso serviço? Não que seja em vão, que a palavra não volta vazia, mas possivelmente nessa fase aí eles vão parar de reunir. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos entregar esses adolescentes para o Senhor? Isso tocou demais, demais. E aí, eu não vou dizer assim, confesso que foi uma necessidade para não perder. E aí, porque eu já tinha muito encargo pelo MBI, muita responsabilidade, mas também
quando eu olhava eles se reunir, e aí isso aí me tocou muito, sabe? Ó, Senhor Jesus, então eu tenho que encontrar um tempo para eu assistir esse curso, porque eu não sei nem por onde começar. E aí foi bem difícil conciliar, né, os dois, mas deu certo. Eu fiz como eu fiz com o MBI também, fazendo as coisas e ouvindo. Lavava a louça, mas deixava lá no MBI, eu fiz as caixinhas. Para onde eu ia, as caixinhas iam junto comigo, né? E foi assim que eu fui ganha com o MBI. Eu assim, pois a estratégia deu certo com o MBI, vai dar com o MBA também. E aí, irmãos, foi assim que eu assisti todo o curso, eu ainda não anotei. Eu gosto de anotar, de transcrever. O que o irmão fala, eu estou aqui transcrevendo, porque aí eu aprendo mais, eu ganho mais assim, né? E assim eu assisti todos como eu fui ajudada, irmãos, e estou sendo ajudada, porque eu tenho uma adolescente, e aquela fase do luto, tudo para mim foi, meu Deus, eu passei, tive 2 adolescentes e nem muitas coisas passou batido e eu ignorava por desconhecer. E eu já conversei com os irmãos, a gente precisa levar esse conhecimento para os pais, porque não adianta a gente ficar só falando para os adolescentes, vinham para as reuniões, sendo que eles mesmos não têm esse conhecimento. E eu já até falei, o curso dá suporte para isso. Irmãs, vocês precisam ver como é lindo, como tem tudo que nós precisamos está no curso. O conteúdo, é muita informação que vai dar para um longo tempo. Conteúdo para muito tempo, né? Ó, Senhor Jesus, e assim, quem vai cuidar? A igreja ainda assim é um número pequeno, quem vai cuidar dos adolescentes com tantos encargos? Aí já tem MBI, tem Avança Jovem, tem MDM. E agora? Como é que fica esses adolescentes, irmãos? Não tem outra saída. Vamos unir, chamamos ali uma comissão. O que nós temos que chegar numa solução? Então, uma solução que se chegou foi que a coordenação do MBI, junto com a coordenação do Avança Jovem, cuidar dos adolescentes. E assim, então, a gente fica se revezando, né? Um final de semana sou eu, outro final de semana é os meninos do Avança Jovem. Então, quem está à frente também dos GFCM jovens já estão já um pouco mais, né? Assim, já tem uma experiência, eles já têm muito que aprender, nós também. Mas, assim, para não deixar esses adolescentes desassistidos, foi assim que começou. E aí eu fui assistir também as aulas ao vivo, né, as lives. E aí o irmão lá, o Rodrigo, o Diego, que eu esperava conhecê-lo aqui. Aí o Diego lá deixou lá o contato dele, assim, aqui é a minha brecha, que eu encontrei. Aí, irmão, pelo amor de Deus, me socorre, como é que eu devo fazer? E então, irmãos, ele compartilhou comigo os planos. Ai, que coisa linda que eu achei, fiquei encantada. Compartilhou os planos que eles fizeram, né, o calendário. E aí foi abrindo a mente, como cuidar desses adolescentes. E, graças ao Senhor, nós fizemos lá também, baseado no que ele compartilhou comigo, nós fizemos também o nosso calendário, com a intenção assim, de ganhar, como também é o mesmo princípio do MBI, né, de forma integral, né, não só espiritual, mas também humano. E, assim, nós estamos com muitas ideias e nós esperamos que nos próximos encontros, porque está começando agora, né? Está tudo novo e o Senhor vai nos conquistando, nos ganhando, passo a passo, para que nenhum deles se perca, que nenhum deles deixe de seguir o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. E só para completar, né, irmão, eu falei, irmão, como é que a gente dá essas aulas? Como é que vai ser isso aí? Porque são adolescentes. E aí eu lembrei da aula, de uma das aulas que os irmãos falaram. Que quando começou a reunião, a conferência de adolescentes, aí foi feita uma reunião. E aí, como é que nós vamos fazer? Uns davam uma ideia, outros. E aí, o irmão Miguel levantou e falou, vocês vão cuidar de quem? De adolescentes, então perguntem para eles. Eles são os melhores. Então, assim, nós estamos ainda não nós tivemos ainda essa reunião para ver como é que eles querem e tal, mas nós já tivemos uma orientação do irmão, do Diego. Ele, irmão, assim, de preferência não como mensagens, porque eles estão nessa fase de transição, eles não são crianças, mas também eles não são adultos. Então, tem que ser algo atraente. Então, a gente prepara quebra-gelo. Ele deu a sugestão, assim, eu fui olhando, observando, ao longo dos anos, dos materiais que ele me enviou, e o progresso
do material. Então, assim, chamou muito a minha atenção. E passam o semestre todinho ruminando a palavra que foi dada na conferência. Então, assim, uma mensagem, por exemplo, essa mensagem agora, né? Deus me chamou. Então, ela foi dividida, assim, digamos assim, em 3, parte 1, parte 2. Eu fui seguindo a orientação dele, parte 1, parte 2, parte 3. Então, ali está sendo bem ruminado. Uma palavra de 45 minutos, ele vai ser ruminado em 3 reuniões. Isso inclui uma dinâmica, né? Para cada aula, nós fazemos assim um objetivo. Por exemplo, a primeira etapa dessa aula, né, que Deus me chamou, é só da chamada de Abraão até Arã. E aí, depois, o próximo tutor, né, vai dar continuidade. Então, tem ali o foco só para esse momento. Então, tem como extrair bastante conhecimento sim, para eles. E aí, junto, né, dessa aula, aí é feito também dinâmicas, quebra-gelo, como eu já falei, para tornar a aula mais dinâmica. E assim, nunca como mensagem, a gente sempre tenta aliar, tipo, um mapa mental. Eles gostam, né? Um mapa mental com figuras. Nós fizemos isso com do passado, das mensagens anteriores, que foram dos animais limpos. E aí foi muito bom, irmãos, até nós também aprendemos. Eu não sabia aquele do casco fendido. Então, eu encontrei a mesma imagem que foi mostrada aqui na conferência. Então, nós também aprendemos que casco fendido, animais limpos, a gente já tinha ouvido, mas aí ele precisou ter a imagem, aquela questão da junta. Então, ficou muito, né? Ficou muito claro quando foi mostrado, né, aquela peça de madeira. Né? Então, se a gente só chegasse lá e falasse para eles, nunca que eles iam entender, né, o que é uma junta. Não andar em julgo, né, que lá no Antigo Testamento foi falado que é uma junta. Mas, quando nós mostramos a imagem, ficou tudo mais claro para eles. Então, assim, a gente usa, aliada ao mapa mental, imagens também, vídeos que fortalecem. Aí já tem um vídeo já agora da metamorfose. Então, é assim, né, para tornar a aula mais dinâmica, nunca como estilo mensagem, porque eles são adolescentes. Precisa ter dinâmicas, precisa ter quebra-gelo, né? E também lanche. Eu falei, até o lanche, irmãos, ele falou para mim. Porque eles são adolescentes agora, estão tudo grande. Que isso, estão tudo grande, não precisa de lanche. Quem disse? O lanche do MBI está incluído agora o do MBA também, né? As crianças do MBI. E agora, não, contem com os meninos do MBA, eles também fazem parte. Então, é assim, né? Nós estamos ainda engatinhando nesse ministério. Eu creio que o Senhor vai operar muito em nosso meio. Eu quero reforçar isso que a Alda falou, irmãos. Nós temos um grupo no Facebook dos alunos do EAD. Vocês fazem parte? Todo mundo faz? Então, se não fazem, peça a inclusão, tá, no grupo. E é uma maneira de nós termos comunhão entre nós, trocarmos figurinhas, né, como falam entre nós, e também vocês nos consultarem. Então, como a Alda fez com o Diego, se tiverem dúvidas, escrevam, entrem em contato e nós vamos fazer o possível para ajudar no que for necessário, tá bom? Próximo. Vamos lá, Gilson. E perdeu a chance. Rapaz, tá vendo só? Isso, cuidado com o arrebatamento. Amém. Damaris, de Itaquaquecetuba. Mas como em Itaquaquecetuba só tem uma adolescente, que é a minha filha, Ana Maria, então a gente reúne junto no local 5 do Zona Leste. Né? Então, eu levo mais a Ana Maria para o local 5, porque só ela em Itaquaquecetuba fica inviável a gente ter uma reunião de adolescente. Né? Com a mãe. Complicado, né? Então, começou assim, eu vindo com ela para as conferências. Né? Tem acho que umas 3 ou 4, 3 conferências.
A primeira eu vim só um dia com ela. Ela passou um dia aqui na conferência, gostou. Aí a próxima trouxe, e não como monitora, porque eu tenho uma de 9 anos ainda. Então, assim que essa de 9 anos se tornar adolescente, eu já venho como monitora, é o meu encargo, né? Enquanto isso, a gente vai aprendendo é o meu encargo entrar na adolescência. Quando eu entrei para a vida da igreja, eu era adolescente. Mas a gente não tinha nada disso, né? Uns 20 anos atrás, mais ou menos. Não que eu seja velha, tá, irmãos? Mas uns 20 anos atrás a gente não tinha isso. E eu não continuei na vida da igreja, na minha adolescência, eu saí, né? Mas não por causa da palavra e não por causa dos irmãos, porque a palavra era mais crua mesmo, né? Não tinha muito. Agora a gente vê aí que tem muita brincadeiras e separam até pelas idades. Isso é muito interessante. Na minha época era a palavra crua ali e os hinos ali daquele jeito e pronto. Mas, amém, ficou guardado em mim aquela palavra. E quando eu voltei, eu já estava casada com as minhas filhas, o Senhor me resgatou de volta. Tem mais ou menos uns 4 anos, 5 anos, meu esposo está me ajudando. 5 anos nós voltamos para a vida da igreja, e a Ana Maria já estava entrando nesse processo de adolescência. E, como os irmãos falaram, que o Senhor cuida da gente nos detalhes, e o Senhor preparou o curso do MBA para a gente, né? Então, eu creio que tudo isso é a mão do Senhor, né? Então, eu tive a experiência de passar um pedaço da adolescência na vida da igreja, um pedaço grande no mundo, até a fase adulta no mundo, e, aos poucos, o Senhor foi resgatando a gente de volta. Eu falo para os irmãos que eu saí daqui sozinha e voltei com mais 3. Né? Então, graças ao Senhor. E aí, brotou no meu coração essa vontade de fazer o curso. Eu não tinha condição, irmão, de fazer o curso. A gente estava aqui na conferência do ano passado, de setembro. Foi quando foi anunciado, e eu fiquei com aquele sentimento. Na casa da irmã, eu desci e orei ao Senhor. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai preparar. E quando foi de manhã, quando eu levantei, a irmã que estava comigo, uma das irmãs hóspedes da casa, falou assim, se você quiser, eu te dou o meu cartão para você fazer o curso. Mas eu não tinha falado nada com ela. Mas eu falei assim, poxa, na reunião, a gente sentado uma do lado da outra, eu falei, poxa, mas que curso. Falei para ela, que curso bom. Só. E orei ao Senhor. E quando foi de manhã, ela falou isso comigo. Irmã, se você quiser, eu te dou o cartão, você divide e me paga por mês, porque ficou bem baratinho, né? Aí eu falei, o Senhor é maravilhoso, né? E ainda não concluí, eu acho que eu estou chegando na metade do curso, mas eu vejo o cuidado do Senhor. Irmãos, a gente não tem perguntas, assim, porque o curso é completo, é uma coisa linda, né? E nessa fase, igual o irmão falou, que não é o meu filho, às vezes eu olho para minha filha e falo, não é a minha filha. Esses dias, eu nem tinha falado para o meu esposo ainda, eu vi o braço dela e ela estava cortada, com cortes, alguns cortezinhos. Eu falei, você machucou? Ela, não, mãe. Eu falei, por que você está com esses cortezinhos? Aí ela, eu vi as meninas fazendo na escola. Aí eu peguei o apontador, porque na escola agora a moda é essa, eles soltam o apontador ali, porque não tem nada cortante, então eles soltam ali aquele preguinho do apontador, ele é muito frágilzinho. Solta aquele parafusinho e vai para o banheiro. E aí, só que o braço da colega dela, ela já tinha postado no Facebook o braço, ele estava daqui a aqui, cortado. Eu tinha visto aquela foto no Facebook da colega dela. E depois eu vi o dela só com 2 risquinhos. E aí, como a gente está fazendo o curso no início, eles falam, e eu fui dar uma lida de novo, fui dar uma olhada na aula, e depois orei com ela, e falei, você não precisa disso, você não precisa disso.
E, como os irmãos falam, a gente precisa inculcar, né? Quando teve ali a palestra para os pais à tarde, eu fui escutar aquela palestra, o irmão falou, precisa inculcar, precisa falar sentado, falar em pé, falar pelo caminho. E a gente precisa fazer isso com os adolescentes também. Não é só porque falou, passou da fase da criança. O adolescente é a mesma coisa, você não precisa disso, você é amado. Né? Então, a gente tem que falar para os que a gente cuida, para os nossos filhos, você é amado, eles precisam se sentir amados. Não adianta eu falar para ela assim, eu vou bater em você se você aparecer com isso aqui de novo. Não, não é dessa forma. E a gente consegue aprender isso no curso. Não é dessa forma. Eu preciso abraçar. Igual o irmão falou. Se eu não abraçar aqui, a colega vai abraçar lá. E aí depois ela vai estar com o braço todo. Como que a gente faz com essa situação? Aí eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? E graças ao Senhor, né, que eu creio que a palavra, ela tem esse poder. Quando a gente vem para a conferência de adolescentes e a gente ouve essa palavra, e a gente vê eles ouvindo, e a gente dá mais valor ainda, porque a gente não tinha, né? E como que o Senhor acaba com a gente nessa palavra. E como o Senhor fala para a gente, nós precisamos ouvir, os pais e os que cuidam, precisam ouvir essa palavra primeiro, e precisa ter esse viver, porque senão não adianta a gente trazer eles. Se eles não verem em casa o nosso viver, e a gente que também não tem filhos adolescentes, mas está cuidando dos adolescentes, precisa ter esse viver. Porque a palavra ela não vai ter peso. Ela não vai ter peso. Né? Então, graças ao Senhor pelo curso, graças ao Senhor pelos irmãos estarem aqui, porque, igual o irmão falou, vai chegar na metade, às vezes a gente desanima, poxa, só tem uma adolescente. Mas eu creio que com esse mover novo da comportagem dinâmica, do posso orar por você, o Senhor vai levantar Itaquaquecetuba, e o Senhor vai levantar adolescentes. E mais agora, na reunião, o irmão ainda falou, o Senhor quer usar você. Né? Então, o Senhor, Ele quer fazer algo através de você. E isso me tocou. Então, com relação a adolescentes, eu tenho foi o que o Senhor nos deu. Mas o Senhor quer fazer mais através de nós naquela cidade. Né? E eu creio nisso. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui para continuar nos dando força. Muito obrigado ao testemunho da irmã, porque a gente aprendeu muito com ela, que já terminou o curso, foi bem aplicada e está aplicando as aulas. Né? Muito obrigada, irmãos. Muito bom. Mais pais estão fazendo, né? Por causa justamente da adolescência. Então, e tem dado esse testemunho. O Senhor realmente tem falado. Vamos lá, Gilson, não perca tempo. Senão, daqui a pouco... Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. A experiência que nós temos, Gilson de Quixadá. No encontro passado, nós estávamos aqui, e eu falava que, enquanto nós estávamos aqui, a gente estava planejando uma saída com os adolescentes para fazer uma trilha, não sei se os irmãos lembram. E agora, eles estão saindo mais uma vez, agora nesse fim de semana que vem, para ter um momento de lazer, um churrasco. E esse é um ponto que nós temos explorado com os adolescentes, né? É tirar eles da rotina, né, do dia a dia. E para que eles possam ver que eles têm uma turma. Nós temos lá 12 adolescentes. E graças ao Senhor, nós temos 10 tutores. Então, assim, a gente tem trabalhado com eles, porque o que a irmã falou, ela serve com as crianças, com os adolescentes. Lá também a maioria dos que servem com os adolescentes servem com os jovens. E isso facilita, né? Tem cargo. E quanto ao que nós temos aplicado, o curso ele é de grande ajuda, né? Porque uma frase fica: o curso é para eles. E aí a gente está sempre pensando em algo para eles. E isso faz toda a diferença para eles. E para nós também.
Porque nesse período de curso eu não sei, eu não consigo perceber se eles mudaram de fato. Eu sei que eu mudei. Que eu mudei, né? O encargo ele fica diferente à medida que você se aproxima. É muito bom servir com os jovens. Eu não me considero tão velho, mas quando eu estou com os jovens, com os adolescentes, eu me sinto mais jovem. Sabe? Eu encorajo aqueles que já têm uma idade um pouco elevada, que já passou dos 50, sirva com os jovens. Você vai se sentir mais jovem. E como é bom a energia, a força que eles têm, né? Unido com a experiência que muitos de vocês têm, eu sei que o Senhor ele pode avançar muito. E as reuniões têm sido uma bênção. Eles têm realmente visto que eles têm uma turma. E isso é importante porque eles não vão buscar algo fora. É uma experiência que nós temos, alguns adolescentes que não têm pai e mãe reunindo, eles estão passando por conflitos, porque eles veem uma janela de oportunidade, eles veem outro mundo que eles podem estar seguindo, né? E isso é um ponto que nós precisamos trabalhar e precisamos da ajuda dos irmãos. Lá nós temos 2 jovens que estão passando por dificuldades, os pais estão tendo dificuldades para que eles venham a permanecer reunindo, né? Então é uma fase. Um pai não reúne, o casal, né? Aí nós vemos a importância de um casal reunindo na vida da igreja. Então o pai ou a mãe não reúne, e isso tem causado um certo problema, um conflito, porque eles veem a possibilidade de ter outro ambiente onde eles podem viver. E esse é o principal encargo que nós passamos para eles, né? Que eles possam ter uma experiência com o Senhor e que eles vejam que a turma deles é aquela, que não tem outro lugar para que eles possam ir. Que eles têm ali os amigos dele, que são da mesma tribo, e que eles têm irmãos mais maduros, que eles podem confiar, né? Que são aqueles irmãos que ele pode chegar e dar aquele abraço, que ele pode confidenciar, né? E é importante esses momentos extras, que nós possamos ganhar mais a confiança deles, né? Certa vez eu estava em um racha com eles, né? E aí teve um que perguntou, cadê o outro tutor? Falou o nome do tutor, né? Cadê ele? Não vem aqui para o racha? Eu digo, não, vamos orar para o Senhor, para que o Senhor libere ele. Ele é muito ocupado, mas eu estou aqui no racha com vocês. Racha é o futebol, eu estava lá no futebol com eles. Não era de carro. Era o futebol, né? Então, assim, essa aproximação, esse elo é muito bom. Que eles passam a ver, nossa, eu tenho os irmãos que servem, eles também jogam bola, né? Eles também estão no churrasco conosco, come carne, bebe refrigerante. É gente, né? São humanos, né? Comem pipoca, né? Assistem filme também. E isso faz com que eles se aproximem de nós. Então é importante romper essas barreiras, né? Ele vê que aquele irmão que está ali na mesa do Senhor, partindo o pão, né? No domingo, no fim de semana, ele pode estar lá com ele jogando bola. Então é alguém que tem um viver humano, né? que não só fala. Mas, irmãos, é maravilhoso. E o curso, ele vem nos ajudando bastante, né? Que é algo para eles. Irmãos, e louvado seja o Senhor. Esses meninos, eles estão vendo que existe um habitat que é propício para eles, que eles podem crescer. E não há outro lugar, irmãos. O lugar para os nossos filhos é na vida da igreja, né? Nós temos que lutar por eles. Não é fácil, né? Não é fácil. O mundo ele é muito, muito atrativo. Mas o que nós temos mostrado, e as conferências de jovem e adolescente têm mostrado, nós somos legal também, né? Nós somos legais. Nós sabemos nos divertir, né? E é isso, irmãos. É mais no sentido de encorajar, né? Encorajar para que possam servir. Aos irmãos que estão nessa linha de frente, irmãos, vocês nos ajudam demais, né? Através desse curso nós fomos muito ajudados, muito encorajados,
né, que foi através do curso que se levantou essa tropa, porque onde se tem 12 adolescentes, 10 para servir, é uma tropa, é quase um para cada, né? Ó Senhor Jesus. E nós cremos que quando a igreja estiver crescendo, nós estaremos lá para ajudar como esses tutores. Então, quanto ao conteúdo, a gente tem estudado o livro Caráter, né? Nós estamos trabalhando no caráter dele, e juntando com o que nós temos de atual, né? Que é a mensagem da conferência. Então, a gente divide. Então, cada encontro, no sábado, aí são dois tutores, né? Com dinâmicas, quebra-gelo. É um formato mais de conversa e descontraído, tentando evitar justamente a mensagem, né? Porque tem uns irmãos que gostam de ir aí para que eles possam se sentir atraídos e motivados a estarem participando. Então, nós estamos entrando agora numa nova série, que é as mensagens da conferência de adolescentes, né? Para que eles possam ruminar essa palavra. Se eu não estou enganado, veio um adolescente. Então, ficaram 12 lá. E essa mensagem tem sido ruminada durante também as reuniões de jovens, né? Que aí as reuniões de jovens são a festa maior para eles. Graças ao Senhor, temos bastantes jovens lá reunindo em Quixadá. Nós temos uma média de 70 jovens reunindo, né? E tem sido salvação, irmãos. Os adolescentes se reúnem com os jovens e têm um serviço separado, ou as reuniões também são separadas? Eles reúnem, nós temos reunião na quinta-feira, reunião de jovens, e os adolescentes estão lá. E nós de olho neles, né? E aí, quando é no sábado, temos reuniões só para os adolescentes. Depois dos hinos, então a gente leva os adolescentes para uma sala, e aí lá é feito esse momento para eles. É tão bonitinho, rapaz. A gente se levanta, eles saem tudo atrás. E eles sabem que ali é aquele momento para eles, não precisa nem chamar, né? Então, um desses que está com dificuldade de reunir, certa vez a gente chegou lá, ele estava no local de reuniões. Quando nós chegamos, sentimos falta dele. Aí, cadê o irmão? Não, ele está lá na sala. Eu disse, eu posso ir buscar? Eu digo, não, faça melhor não vá só você não. Leve esse outro e vá lá buscar ele. E aí ele veio para a reunião, participou, né? Então, irmãos, é um encorajamento, nós não podemos desistir, né? Ao longo dessa caminhada, o inimigo pode querer desviar, mas nós temos que estar atentos. Esse encargo, ele é nosso, irmãos. O Senhor quer me usar, Ele quer usar você em sua localidade. Jesus é o Senhor. Amém. Levantar depressa, né? Senão fica difícil. Meu nome é Patrícia, né? Eu reúno na igreja em Itaúna, Minas Gerais. Já tem mais de 13 anos que eu sirvo aos adolescentes, pela graça e misericórdia do Senhor, né? E ao longo desse tempo, a gente tem visto bastante as mensagens da conferência. Sempre quando a gente chega, a gente ouve todas as mensagens durante o semestre, né? A gente divide elas nas reuniões de sexta-feira. A gente reúne com os adolescentes lá na sexta-feira. Nesse período agora, a gente está com mais ou menos 38 adolescentes, na faixa de 11 a 17 anos. E tem o serviço de crianças, que vai, né, do berçário até os 11 anos na salinha. E por volta agora desse semestre, vai para a reunião de adolescente mais uns 8. Vieram 6 de 11 anos agora nessa conferência, em julho, e até janeiro, agora é janeiro, né? Aí janeiro vai vir mais uns 8, que está para passar para essa faixa, de 11 a 17 anos. E graças ao Senhor, primeiro eu queria falar também o curso do MBA, a gente está meio atrasado nele. O irmão Toninho, né, que é cooperador, ele levou para a gente os DVDs e distribuiu para nós, os irmãos que servem. Aí cada um ficou com um e a gente começou a trocar entre nós, né? Ele falou para a gente ver na nossa casa, e depois, na medida que a gente for vendo, não fazer as anotações e ir trocando. A gente ainda está nesse período ainda de assistir as aulas. Isso. Aí a gente está assistindo, depois a gente vai ter uma reunião, né, para falar o que cada um ganhou.
Aí, depois que a gente saiu da conferência agora, a gente teve o sentimento já de aplicar as reuniões do MBA nas reuniões de adolescente, né, o que tem falado. Não só a palavra da conferência, mas também o que tem mostrado. E aí a gente já teve a prática de falar a primeira mensagem, foi o que o irmão Marco Melo falou sobre caráter. Foi muito bom, graças ao Senhor. Antes da gente vir para a conferência internacional, agora, na sexta-feira, a gente falou sobre essa reunião caráter. E também ficou com a gente para ouvir aquela mensagem que o irmão, que é psicólogo, né, Paiva, o sobrenome dele, né, que ele falou também, que a gente assistiu lá em casa, foi muito bom também, graças ao Senhor. Então, a gente está nesse processo ainda, começando agora o MBA, né, vendo, e vai começar a aplicar também nas reuniões de adolescente, na sexta-feira. Foi muito bom essa que foi falada sobre caráter. A gente leu também o livro, né, do irmão Dong, teve outro livro também que a gente leu do caráter do obreiro do Senhor, para ajudar os irmãos que servem, né? E nós tivemos uma experiência também, queria até passar para os irmãos, sempre quando a gente vem na reunião, ou na conferência de adolescentes, a palavra que fala para os monitores, ela sempre aplica para nós, assim, na fase que a gente está vivendo, né? Porque eu creio que é o Espírito que conduz todas as coisas de acordo com o que a gente está vivendo na época, né? Mas nunca a gente tinha acontecido de viver tão próximo da conferência nos dias que foi falado as situações que passou na nossa região, na nossa cidade, com os nossos adolescentes da igreja, o que foi falado nessa conferência de adolescentes agora. Porque o que aconteceu, né, que o dia que os irmãos foi dar a mensagem lá no centro de convivência, era a gente que serve, aconteceu uma situação muito ruim lá com os adolescentes da igreja. Então, sobre essa questão de nude, né, fotos assim inadequadas, que acaba que entre eles mesmos foram passado isso. E quando os irmãos foi falando aqui na conferência, nós não estávamos acreditando que assim, que o Senhor estava falando tudo o que nós estávamos vivendo. Aí, uns dias antes da gente vir para a conferência, que foi tudo assim, né, foi o Senhor revelou tudo que estava oculto, as trevas todas foram expostas, né, o Senhor foi como luz. Aí os irmãos, né, o irmão que coordena a gente, que é cooperador, teve comunhão com os pais, a gente, até eu mesmo, que tem filho adolescente, sirvo adolescente, a gente também participou. Aí o irmão ajudou e falou assim, ao primeiro momento, a vontade era de não trazer nenhum adolescente que estava envolvido, que foi mais ou menos uns 12 nessas situações. Então, o nosso coração era de cortar todos, falando, ninguém não vai para essa conferência, porque, né, todos envolveram em situação assim, negativa, uma de menos grau, outros assim, mais intenso, mais forte, né, assim, namorico escondido, essas coisas. Mas aí, graças ao Senhor, né, o Senhor foi dando luz, aí teve a reunião de pais, o irmão chamou, né, os pais envolvidos, depois chamou os adolescentes, nós oramos de joelhos, os pais orou de joelhos, os adolescentes também, os irmãos responsáveis, orou com eles, abraçou cada um, sabe, falou assim, ó, nós não vamos cortar ninguém da conferência, porque lá é o lugar de vocês estar, porque é a palavra, né, que vai transformar, né. Aí nós viemos. Foi assim, mas tudo que os irmãos falou, assim, né, para a honra e glória do Senhor, foi o que a gente estava vivendo. Cada palavra, depois nas mensagens, né, o voto de pureza, aqueles que caíram durante o semestre, né, foi dada a oportunidade deles estar se consagrando também, né, para ter um novo começo. E, assim, irmãos, foi maravilhoso, né? Então, eu queria encorajar os irmãos, né? Foi assim muito choro, foi muito sofrimento, né? Assim, a gente está passando aí por esse período, né? A cicatrização, as feridas ainda estão assim, né? Tá doendo ainda, né? Porque você vê eles passando, você sofre com eles, tanto seus filhos quanto seus filhos espirituais, né? E como a gente que serve, a gente também é muito exposto, né? Muito mais exposto ainda, né? Porque acaba que os nossos filhos são também mais
por eles também é um peso para eles, né? Eles são modelo para os outros, né? E já tem jovem que veio, que já é contato da comportagem dinâmica, olha para você ver que bênção, adolescente, né? Que hoje, na verdade, enquanto a gente está aqui, ele saiu para a comportagem dinâmica na nossa cidade. Tem jovem lá que está reunindo, assim, uma das jovens, né, que é abandonada pela mãe, pelo pai, mora com a tia. Então, assim, é várias situações que a gente tem, mas várias situações também de pais que estão vivendo a vida da igreja normal. Então, as conferências, né, tanto a ajuda das reuniões que tem de monitores, é de muita ajuda, né, para nós. Queria encorajar os irmãos, né, na medida do possível, tá vindo para as conferências de jovens, né, tá podendo assistir, né, ver esse MBA, passar para os pais, né, porque igual os irmãos que cuidam de nós lá, eles sempre falam, sempre quando a gente vem da conferência, a gente tem uma reunião com os pais, que falou que o serviço de adolescentes e jovens, ele não consegue servir sozinho se não tiver o acompanhamento dos pais, né, porque em primeiro lugar é os pais, igual os irmãos sempre falam, a gente é só um apoio, né, um suporte para os pais. Então, a gente precisa sempre estar encorajando os pais e estar caminhando junto com o serviço de adolescente, principalmente, né? E a gente vê, assim, igual na nossa cidade, que o serviço infantil é um serviço muito bom, muito bem estruturado, tem muita criança, mas a gente também tem esse encargo, né, de apresentar para o serviço de jovens os adolescentes, porque se os irmãos cuidam tão bem no serviço de criança, a hora que chegar a nossa parte, que é os adolescentes, a gente não pode ficar inferior, né? Pelo contrário, a gente tem que dar mais suporte para apresentar eles já prontos para o serviço de jovens. Então, é uma sequência, né? Então, a gente precisa continuar com essa sequência, né? Que o Senhor possa nos dar graça, né? De cada um a gente continuar servindo, né, não esmorecer, igual até compartilhei na reunião de monitores, quando a gente chegou do irmão Marco Melo, que o irmão, acho que foi o Lucas ABC que falou, né, que ele era o irmão que tinha mais tempo, que estava servindo, né, os adolescentes. Aí eu falei assim, ele é um modelo para nós, né, da gente não também desanimar, né, que ele falou quantos anos que ele serve, também quer servir o Senhor, né, servir os adolescentes até quando o Senhor permitir, né, a gente não pode esmorecer, porque é um serviço contínuo, né, é o fruto, às vezes, nem nós vamos ver agora, né, igual os irmãos sempre falam, o fruto, às vezes, do tudo que a gente está fazendo, agora a gente, às vezes, não está vendo nada, mas eu creio que as nossas orações, a nossa entrega, né, o Senhor está se agradando e vai nos aperfeiçoando também, né, cada fase que a gente passa, cada época, cada semestre, é mais luta que a gente enfrenta, a gente está vendo que está só intensificando e a gente também tem que intensificar, né, o nosso amor e cuidado por eles, né, mas graças ao Senhor, né, o Senhor vai dar graça de nós poder ver esse MBA tudo e praticar, né, que eu sei que vai ser de grande ajuda. Jesus é o Senhor. Quem vai ser agora? Boa noite, irmãos. Meu nome é Charles, eu sou de São Luís do Maranhão. Já servi já um tempo atrás, na época que havia o serviço de crianças, né? Então, servi com minha esposa na época e bastante tempo até. Eu me lembro que o primeiro serviço que eu servi na vida da igreja com 3 meses foi o serviço de criança, né? E isso ajudou a aumentar o meu amor por eles, né? Não tenho filho até hoje, certo? Mas o coração é de um pai, tá certo? E aí, então, passei também por essa transição do serviço de criança para o MBI, servi um tempo lá, mas... E o serviço do MBI lá na igreja de São Luís, não é, como a gente está observando pelo que os irmãos estão falando nas outras igrejas, também teve um começo muito bom e está bem estruturado até, né? E a gente está ampliando até um lugar onde eles reúnem, a gente quer fazer melhorar as instalações, tem projeto e tudo. Mas tem a questão parece que o MBA tem sido o nosso tendão de Aquiles, né? E então a gente está procurando trabalhar, corrigir, reforçar exatamente nesse ponto aí, certo?
nós temos um começo lá, mas sentimos que a gente não estava dando uma atenção adequada para isso. Então, numa reunião de administração da igreja, os irmãos conhecem o nosso irmão Cássio, né? Junto com ele, ele falou: irmãos, nós precisamos ter uma atenção adequada para os adolescentes. E tem que começar por nós. Então, isso aí despertou todo mundo, principalmente os pais, e foi criado entre eles também uma comissão de pais, e e queremos incluir também aqueles jovens casais também que já estão envolvidos com a Avança Jovem lá na região e que têm cargo a preço por eles. Qual é a dificuldade, né? Acho que é dificuldade nível 1, que é aquela do começo, né? Grau 1. E eu estava percebendo, poxa, estava tão perto de mim, estava tão perto de nós a resposta, né, Joel? E a Alda bem aí falando, que é com relação ao conteúdo. Conteúdo é uma das dificuldades que a gente tem, e também, não só o conteúdo, mas de como apresentar isso para eles. Uma coisa é eu ter a comida, né, o material, o ingrediente, mas eu preciso preparar. E dependendo para quem a gente vai dar, precisa, né, ser dado para uma pessoa, um bebezinho de 3 anos, você não dá. Minha mãe fazia aquela papinha de arroz, não é? Eu comia isso aí. Mas para uma pessoa mais crescida, você dá uma comida mais consistente, né? Então, como transformar mensagens da conferência de jovens, de adolescentes, né, para eles? Tem o material, tem o conteúdo, mas como fazer? Então, tem alguns irmãos, né, que já acostumados a passar mensagem, já tem um jeitão, né? E trazer para o nível deles é outra coisa. Você tem que falar a língua deles. E aí, como é que faz isso aí? Então, a gente está com essa dificuldade, mas a gente está vendo que há coração para os irmãos, né? Descerem do nível e passar as mensagens. Lá em São Luís, nós estávamos apresentando também as mensagens da conferência, e a gente estava fazendo módulos, mesmo mensagens mais longas, a gente estava modulando, né, para passar, não deixar passar nada despercebido, né, porque tem muitos pontos, então a gente, né, tem que fazer isso aí. Então, a minha dúvida, assim, né, era principalmente com respeito a conteúdo, né, conteúdo, de que maneira passar, mas como as irmãs falaram, né, a gente realmente tem que apresentar para eles, mostrar que a gente está preocupado, pensando em fazer uma coisa especificamente para eles. Porque eles vão ver, olha, realmente eles estão dando importância e interesse para nós. E isso aí parece que é uma ponte que, não é, entre eles e nós, vai puxando mais a atenção deles para nós. Gostei muito assim dos irmãos que vieram falar aqui, né, as irmãs, porque me ajudou muito. Estou tomando nota de tudo aqui. Claro, obviamente, também os irmãos, né, ajudaram muito. Não terminei o curso, só aquele que está ali entre o início e a metade ali, tá certo? Mas louvado seja o Senhor. Quero aproveitar o encargo atual para me engajar mais, tá certo? Estou servindo agora com eles. Nunca consegui sair. Desse serviço de criança, serviço de jovens, nunca consegui, porque é uma coisa que parece que o Senhor me laçou mesmo, não tem jeito, virou uma paixão mesmo. Amém, aleluia. Quando eu comecei a assistir o curso, e aí assim, aquela primeira parte lá, que foi com o irmão aqui, né, de Jesus, falando de Jesus, a infância de Jesus. Eu fui muito tocada, mas aí depois eu fui olhando os módulos, porque a minha dúvida de como iniciar o serviço é essa que o irmão falou. O que nós vamos trabalhar com esses adolescentes? E aí eu fui vendo de acordo com os temas. Aí lá no módulo que fala conteúdos, achei o que eu estava querendo. Aí do módulo 1, pulei, acho que é o 5, eu não sei, o 5, o 6 ou o 7.
um desses aí eu fui direto, né? E aí, mas eu fiquei feliz com o irmão Marco Mello, né? A parte dos conteúdos. Aí mostrou, essa questão da conferência já foi com o irmão Diego, ele deu essa luz, né? Mas lá no curso tem essa instrução, né, desse módulo que fala do próprio, eu achei tão rico quando o irmão compartilhou do próprio Bom Depósito. Aí ele eu compartilhei isso com uma irmã, e comparou, eu achei fantástico, como ele comparou o Bom Depósito com o ensino fundamental e médio. Aí que ele falou assim, o conteúdo do Bom Depósito é como se, para as crianças é de um jeito, mas quando você vai para os adolescentes, pode ser aplicado. Quem trabalha com Bom Depósito sabe que, meu Deus, é rico demais, é muita riqueza. Mas agora você vai apresentar esse mesmo conteúdo de uma forma mais aprofundada. Aí vamos dizer assim, o que os adolescentes no ensino fundamental, tudo que eles veem no ensino médio, eles viram no ensino fundamental, só que agora mais aprofundado. Então, é o mesmo princípio. E teve uma irmã, eu compartilhei isso com uma outra irmã, ela disse, irmã, mas eles aqui só querem ser adultos, não querem ser adolescentes. Se me veio com Bom Depósito, não sei nem como é que vai ser, né? Então, vamos... Então, tem que ter um dia, porque a gente sabe da riqueza que é o Bom Depósito. Então, vamos... Nem apresenta, você vai ruminar a palavra do Bom Depósito, não precisa ele saber que é do Bom Depósito. Não precisa, você não vai chegar lá com um Bom Depósito, como às vezes você chega na reunião com as crianças, né? Nem precisa ele saber, porque é rico demais. Aí vem uma mensagem lá do módulo 6, que eles não viram lá no tempo de criança, eles não vão nem saber que é do Bom Depósito. E aí eles vão receber essa mensagem. Fora isso, irmãos, o irmão falou, que já foi falado aqui, do livro Caráter, né? Crescer de modo digno, caráter e família, é estudo para 1 ano. Irmãos, e aí, fora isso, ainda tem os livros, né? Lições do Viver. Na época, eu fiquei assim, na época, eu acredito que ainda não tinha sido lançado Fundamentos da Fé Cristã, quando foi feito o curso. Hoje tem esse que é mais, né, sintetizado, né? Lá no curso foi falado daquele outro livro, 40 lições. Aí é um pouquinho mais difícil, o outro já está mais completo, né? Não é completo a palavra, é mais fácil de fazer um esboço, né, digamos assim. Então, e uma coisa, irmão, foi o irmão que falou, os adolescentes precisam ouvir o evangelho da graça, porque eles precisam ser salvos, né? É conduzir a salvação, continuar essa condução que começou lá no MBI. Então, assim, aí depois que eu assisti esse módulo, abriu-se as cortinas. Nós temos muitos conteúdos, fora as mensagens. Meu Deus, vai ser conteúdo para muitos anos. Amém. Próximo. Se irmãos, pode vir. Se os irmãos também tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Dificuldades, problemas que os irmãos estão enfrentando. Venha, Nara. Senhor Jesus. Irmãos, nós viemos aqui para pedir socorro e para... Nara Abreu de Pelotas. E assim, são cinco adolescentes, a mãe participa da vida da igreja, e a nossa história começou há uns 4 meses atrás, junto com o serviço de criança, porque a igreja ela passou um filme junto com todos os irmãos. E essa mãe assistiu esse filme e comentou com a minha filha, Júlia, eu cheguei em casa, falei que a gente teve uma comunhão na igreja, teve um filme. Essa mãe falando para a filha. E ela disse, que bom se eu também tivesse essa mesma comunhão. Mas ela não estava indo na igreja. Aí essa mãe chegou e falou para minha filha, Júlia, quem sabe, tu faz um cinema na tua casa, junta uma pipoca e leva a minha filha junto. Tem a minha sobrinha aqui também, que pode ir. Fizemos um filme lá em casa, bolo, pipoca, brigadeiro, e elas amaram. Só que essas 2 meninas, contaram para mais 2 meninas. Tá? E elas quiseram. Só que, eu vou confessar, eu fiquei com medo de ser tudo lá em casa. Porque eu não conheço essas meninas. Né? E eu tenho 3 filhas. Então, eu digo assim, o que eu estou trazendo para dentro da minha casa?
Aí resolvemos fazer no Bucafé. Essas reuniões estão acontecendo todas as sextas-feiras com essas meninas. E assim, ó, como a gente não tinha base, a minha filha chegou e disse assim, mãe, como que eu faço? Me ajuda? Eu digo, com certeza, te ajudo. Só que eu já vou deixar uma coisa bem clara contigo. A responsabilidade é tua, eu vou te ajudar em oração. Né? Porque ela está fazendo faculdade e o meu medo é que ela disse assim, mãe, começa e passa para mim. E eu digo, eu não quero isso, eu quero que ela tenha experiências. Era esse o meu sentimento. Mas eu te dou todo o respaldo. Faço lanche, te levo, te acompanho, te ajudo em oração, a gente lê livro. Tá? E aí ela disse assim, aí nós oramos e ela sentiu no coração de ler o jovem que faz a diferença. E começamos lendo esse livro com as adolescentes. Primeiro dia, assim, elas ficaram maravilhadas. Na segunda reunião também. Só que o que a gente sentiu a dificuldade? Elas não sabiam o que era discípulos, elas não sabiam o que era apóstolo, elas não tinham base bíblica. Na terceira reunião, ela pegou, juntou as Bíblias lá de casa, das outras irmãs, do café, e fizeram tipo um estudo bíblico. Ensinaram elas a procurar, elas foram gostando. Só o que é que eu vejo assistindo, porque eu vou junto, porque eu não queria sempre assim, eu tenho uma de 18, uma de 21, uma de 22. E eu acompanho, porque eu digo, tem que ter o respaldo de alguém junto com elas, até para saber o que estão falando. Se ela não está saindo tanto da palavra, e está junto, saber que tem um adulto junto. Para os pais também, porque são pais que não reúnem na vida da igreja. E o Bucafé, ele fica no bairro Navegantes, e é um bairro, não saberia dizer para vocês, mas é uma situação de vulnerabilidade muito grande. Então, tipo assim, elas buscam as meninas, nós vamos ficar 1h30 na igreja, e a gente leva elas de novo em casa, para os pais adquirirem confiança para saber o que nós estamos fazendo. Porque até então as pessoas não sabiam o que era o Bucafé no bairro. E agora, graças ao Senhor, estão sabendo. Então, assim, qual é a nossa dificuldade hoje? De saber trazer mais coisas para essas adolescentes. Mas, graças ao Senhor, elas se reúnem, essas 4 meninas que participam, elas fazem 2 reuniões por semana, planejam 2 aulas, depois planejam mais 2 aulas. E o que elas têm feito? Elas chegam, perguntam para elas como foi a semana, depois fazem 5 minutos de invocar. Né? Isso tudo elas adquiriram as experiências das minhas filhas, vindo nas conferências de adolescente. Né? Então, elas têm trazido isso, porque é elas que têm servido. Eu estou só nos bastidores, junto. Então, elas começam fazendo as perguntas, como é que elas passaram, fazem 5 minutos de invocar, leem o livro, depois elas compartilham desse livro, elas fizeram um grupo no WhatsApp entre elas, e elas se compartilham as suas necessidades. Eu fico horrorizada de ver o WhatsApp, porque eu não entendo nada do que elas estão dizendo. Elas me botaram no grupo, e eu fico, Senhor Jesus, eu vou lendo, Senhor Jesus, Senhor, um linguajar completamente diferente do meu, mas amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Aí depois, elas compartilham, elas oram, tem uma dinâmica, elas procuram sempre fazer uma dinâmica para dentro do tema, e depois vai para o lanche. Né? Mas assim, precisa mais. Elas precisam ter mais base, elas precisam saber como preparar essa história, porque são meninas que não conhecem a palavra. Por um lado é bom, é maravilhoso, porque não tem nenhum conceito. Mas, por um outro lado, é muito perigoso, porque a gente tem que passar a palavra viva, a gente não tem que passar religião. Isso é muito bom e muito ruim, por isso que a gente tem que ter aonde buscar. O que a gente tem pedido para os irmãos e para os irmãos da igreja? Venham, nos visitem, para saber, porque elas não sabem como é o viver da vida da igreja. Elas não conhecem. Não, só uma.
só uma, né? Então, assim, ó, elas precisam saber, mas elas precisam saber pelo Espírito. E agora, ali sentada, eu agradeci o Senhor, porque isso tudo que elas estão fazendo é direção do Espírito. Mesmo sem base nenhuma, foi direção do Espírito. Mas a gente precisa estar no mover. Não precisa ser, não pode ser uma coisa à parte da cabeça delas, da vontade delas. Então, a gente está aqui, vamos, em nome de Jesus, adquirir tanto o infantil como o de adolescentes, para realmente a gente seguir a alavancar. Amém. Senhor Jesus. Mais alguém? Boa noite. Amém. Jesus é o Senhor. Meu nome é Edilson, sou de Foz do Iguaçu. E eu tenho duas histórias, uma positiva e uma negativa para contar. Eu tinha 50 anos quando comecei a cuidar de adolescentes. Meu neto estava com 10 anos. E despertou interesse de cuidá-lo, e todos sabem que na casa dificilmente a gente tem essa condição com um adolescente. Então, eu tinha um grupo familiar que eu cuidava, e durante 5 anos cuidei desse grupo familiar. E nós tínhamos as reuniões, e as mães levavam os adolescentes e as crianças. E eu vi que eram muitos que vinham à reunião. Eu comecei a fazer uma salinha ao lado, para que uma filha da irmã cuidasse das crianças, para que eles tivessem o seu espaço. Mas cresceu demais, as coisas começaram a avançar. E nós, na igreja, tínhamos um serviço de adolescente, mas os pais cuidavam individualmente, não era efetivo o serviço. Aí eu falei com o irmão responsável, né, irmão Amir, né, falei para ele: irmão Amir, eu preciso de um espaço, porque as crianças aumentaram o número, e a gente precisa ter um cuidado melhor. Ele falou: olha, tem o Bucafé Comunidade, cabe aí 2.000 pessoas, e você fica à vontade. O espaço é maravilhoso. Uma grande comunidade. Aí eu comecei a levar as crianças para lá, mas aí vem crianças pequenas e já adolescentes. E nós começamos um trabalho. Agora imaginem, eu já tinha com 50 anos, né, sem saber nada como cuidá-los, como fazer atividades com eles. Então eu comecei a orar ao Senhor, para que ajudasse, né, que abrisse alguém que pudesse nos ajudar, né. Tinha um coração, mas não tinha ainda condições. Aí passou uma senhora, uma jovem, e chegou, viu as crianças lanchando, tudo, e falou: olha, quanta criança, vocês têm algum trabalho com adolescente, criança? Temos sim. Então, eu sou da Universidade da Unila, e nós temos uma atividade, da Uniamérica, e nós temos uma atividade, a gente precisa fazer atividade com crianças, para colocar no nosso currículo, na faculdade. Somos em 3, né? E eu falei: poxa, eu vou dar uma chance para vocês, né? Podem vir. Irmãos, eles me ajudaram 5 meses, com atividades, com as crianças, com tudo que os irmãos imaginam que uma criança e um adolescente precisa. Desde a medição da altura, o peso e tudo mais, a saúde e palestras e tudo com essas crianças. Eu tenho muitas fotos, esse é um dos problemas que eu tenho hoje. Eu tenho uma pequena empresa e eu não consigo apagar as fotos das minhas crianças do celular. É muito vídeo, é muita foto, eu já tirei um pouco, mas eu vou ter que... Não consigo apagar, irmão, porque eu amo essas crianças. Eu tenho foto de uma criança com 4 anos e com um bico na boca, uma chupeta, né? E com o livro #Atitude na mão. É a criança de 4 anos, e hoje já cresceu. Bom, esse trabalho, ele cresceu de uma forma, chegamos a 40 crianças e adolescentes. Daí fizemos a seleção, e alguém já começou a nos ajudar, e o serviço de adolescente surgiu no grupo familiar. Esse ponto é bem positivo, né? Nós temos também uma área de lazer, que é uma chácara, e a gente leva ele para a piscina, e tem muitas fotos e vídeos que eles estão nas atividades esportivas. Eu também jogo futebol até hoje, brinco com eles, graças a Deus, estou aí ainda jogando futebol. E
O que aconteceu? É o racha. Então, o ponto negativo, irmão, que eu também quero deixar, que vai ajudar os irmãos. 40 jovens, crianças e adolescentes ao meu trabalho, mais grupo familiar e mais algumas atividades na igreja. De repente me deu uma vontade, eu falei com a esposa, vamos migrar, vamos. E fomos para uma cidade vizinha, ficamos 1 ano e meio. E lá naquela cidade o Senhor aprovou algumas coisas e reprovou, e por fim deu uma disciplina em mim, peguei uma enfermidade e perdi 10 quilos em 10 dias. E uma infecção por água, né? Bactérias. Aí o Senhor me mostrou que eu deveria voltar. Eu falei, amém, sim, amém. Quando eu voltei, estava disperso o grupo. 1 ano e meio. Estava disperso o grupo, irmão. Então eu deixo esse recado, não abandone os adolescentes, não abandone esse serviço que o Senhor deu para você. Quando eu voltei, aí eu vi aquilo, eu me desesperei. Não que os irmãos não estavam cuidando, mas logo na primeira reunião, eu cheguei na reunião, eles vinham em filas me abraçar. Me abraçava, e irmão, quando vai ter reunião? E eu falei para o Amir, eu quero retomar o serviço de adolescente. Mas, irmãos, continuei sem fazer o MBA. Eu estava na conferência de setembro. Aí os irmãos fizeram o curso, estão hoje em Foz do Iguaçu, não puderam estar. E agora, o que eu faço? Participei de alguns módulos com eles, retomei, organizei, participei de módulos. E orei ao Senhor de novo, estamos aí de novo, Senhor, e agora? Aí o Senhor colocou 5 ou 6 jovens para o serviço de adolescente. Só que, uma recém-formada em música, recém-formada na faculdade de música, e também uma outra professora de educação física, e todos formados na universidade, e jovens que foram adolescentes e estão na vida da igreja. Então agora eu dou suporte para eles. Eles me colocaram eu como motorista, sou motorista. Então eu pego o meu carro e vou aonde estão os adolescentes e trago para as reuniões. Dou 2, 3 viagens, tudo do meu bolso, e fico feliz com isso. E levo eles e trago eles. Então nós estamos hoje já com 15 efetivo e uns 20 já que estão indo, né? 15 mais 5, completando 20 que estão. 10 vieram para a conferência de jovem. Meu neto também batizou agora, com 15 anos se batizou, deu até testemunho aqui na conferência. Então, agora eu dou suporte, eu fico observando, analisando e suprindo e vendo o Senhor trabalhar com os adolescentes através dos jovens, universitários. E o trabalho está avançando. Agora, a nossa meta. Qual é a nossa meta? Nós estamos continuando com o livro Hashtag, estudando a aula de música, preparando eles para o serviço de música da igreja, né? Já estamos preparando com essa professora. E a parte de educação física e atividades, temos também 2 professores de educação física formados. Então, a nossa meta é, em janeiro, nós trazermos 30 adolescentes. Nós vamos pegar do Paraguai alguns que estão lá, outras cidades circunvizinhas, e vamos alugar um ônibus e vamos chegar, em nome do Senhor Jesus, com 30 adolescentes aqui na conferência. 30, por que não 40? O ônibus cabe, né? Mas 10 vai ter que ser monitores, né? Amém. 10 monitores. Então, irmão, eu não sei fazer, eu não sabia fazer, só tinha o coração. E eu pude, o ápice de tudo isso é ver meu neto se batizar, dar testemunho, fazer voto de pureza, amar a vida da igreja, e hoje está aguardando incessantemente os momentos de ele poder voltar para janeiro na conferência. E na minha empresa, até cofres eu estarei fazendo, já estou começando, iniciando, para que eles possam armazenar ali as suas moedinhas para janeiro. Amém? Sem contar outras bênçãos que são os pais que estão vindo, porque esse trabalho que eu faço lá não é só com os irmãos da vida da igreja, os adolescentes. Os adolescentes da vida da igreja estão vindo para as reuniões. Não era de praxe deles virem. Mas como esse trabalho é um trabalho social, um trabalho de periferia, é um trabalho onde pega as crianças com problemas sociais, problema familiar, e ali nós introduzimos eles na vida da igreja. A única coisa que eu falo para eles, eu só quero uma coisa de vocês, que vocês vivam a vida da igreja, porque é maravilhoso. Só isso.
Amém? Jesus é o Senhor. É muito bom ouvir isso, porque essa é uma coisa que nós precisamos. Vocês percebem, irmãos? É um serviço de médio e longo prazo. E nós precisamos continuar. Né? Quanto mais elevada a vida, mais ela demora para crescer. Né? Um cogumelo cresce da noite para o dia, mas é uma das vidas mais elementares que existe. Mas você pega uma sequoia, um cedro, um mogno, demora 70 anos ou mais. Mas é algo sólido que dura séculos. Né? A vida divina é mais elevada ainda. E a vida humana é a imagem e semelhança da vida divina. Então, irmãos, nós não devemos esperar que nós vamos criar cogumelos com os adolescentes. Né? Vai demorar. Mas, irmãos, nós temos a promessa, né, da vida que agora é e que há de vir. Então, nós precisamos perseverar. Então, muito bom o Edilson ter falado, porque é isso mesmo. Devemos sempre continuar e perseverar, né? Graças ao Senhor. Eu gostaria só de sugerir para as igrejas talvez maiores, se possível, de vez em quando, assistam uma aula em grupo, porque o aproveitamento é melhor. É muito bom você ver sozinho, você faz o seu tempo e tudo mais, mas se na sua cidade tiver mais irmãos interessados, façam não precisa fazer o curso todo, né? São 9 módulos, muitas aulas, 40 aulas ou mais, mas como são aulas curtas, né? A mais longa, acho que tem uns 20 minutos, faça um lanche na sua casa ou no local de reuniões, chame os irmãos que servem, os pais que quiserem participar. Irmãos, façam o que a gente costuma fazer com os adolescentes, tenham comida. É ou não é? Cara, tem comida, eles vêm. Com o irmão não é diferente. Façam algum evento, chamem, né, os irmãos, os pais que quiserem, e escolham uma ou outra aula de acordo com a necessidade ou que seja interessante e tudo mais, e façam. Anos e anos atrás nós tínhamos o vídeo treinamento, não sei se os irmãos se lembram, né? Que começava aqui em Sumaré começava com 50, terminava só com o irmão que ia abrir o local, ligar, e no fim só ele era o perseverante ali. Mas porque é uma oportunidade também, a troca de ideias, né, o compartilhar depois é muito enriquecedor. Abre muitos horizontes. Então, é uma sugestão que nós queremos dar, né, irmãs de Itaúna, façam um evento, assim, nem que seja uma vez por mês, esporádico e tal, para incentivar mais irmãos a participar, a assistir, se interessar, mesmo que não vá necessariamente servir, mas que possa despertar neles o encargo e nos ajudar, no mínimo que seja em oração, né? Para poder, também para o nosso encorajamento. Né? Eu não sei, nós tivemos uma reunião hoje à tarde do MBI, e toda vez que nós temos uma reunião, eu saio muito encorajado. E mesmo essa noite aqui, né, nós não somos muitos, mas só de ouvir esses testemunhos todos, eu fiquei muito encorajado. Né, eu sinto que é muito bom a gente ver que, Pedro fala, né, sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pela Irmandade. Mas não são só sofrimentos, também tem muitas alegrias, né? Tem experiência negativa, mas tem uma experiência muito positiva, que nos encoraja. Então, é bom saber que nós somos parte de um corpo
e o Senhor está cuidando desse corpo por meio dos próprios membros, né? Então isso é muito bom. Eu vou deixar o Roberto encerrar. Bom, igual ao Marco, irmãos, eu fiquei muito, muito encorajado com o testemunho de vocês, com as experiências que vocês estão tendo. Nós estamos juntos pela salvação de uma geração. Amém? Essa é uma geração atípica, é muito diferente até do que nós vivemos, né? E em alguns casos nossos, né, Marcos, nós já estamos com filhos adultos, até nos nossos filhos como adolescentes, né? E os adolescentes de hoje, existe muita diferença. Diferença pelo mundo, pelo sistema, pelas famílias. Essa é uma geração digital, né? Uma geração que já nasceu, elas não sabem o que é o mundo analógico, né? Então, é uma geração com crises, problemas emocionais, psicológicos muito grandes, e que às vezes nós mesmos não temos ainda tanta noção do que eles estão passando. Então, é muito mais difícil para que eles possam realmente serem homens e mulheres de Deus, aperfeiçoado, como é que é? Preparado para toda boa obra, né? Então, esse é o nosso objetivo, que eles, ao passarem por essa fase, eles se tornem homens, mulheres de Deus, preparados para toda boa obra, né? E nós queremos isso, esse é o nosso sonho, tanto como pais, como irmãos que estamos servindo essa geração. E nós não estamos servindo somente um jovem, um adolescente. Nós estamos servindo uma geração, tá? E é uma geração que, em nome do Senhor Jesus, vai fazer a diferença, amém? Vai cooperar para trazer o reino para a terra e para expandir esse reino nessa terra, né? E apressar a volta do Senhor. Então, e os desafios hoje, eles são muito maiores do que antes. Se antes havia certas dificuldades, hoje elas são maiores ainda. Por exemplo, né, nós como adolescentes, alguns de nós não tivemos exatamente a adolescência, a gente não teve tempo para isso. De criança, né, eu mesmo comecei a trabalhar com 12 anos. Então, assim, com 14 anos, muitos de nós já estavam trabalhando. Então, a gente não teve tempo de ser adolescente, né? Hoje não, hoje é até crime adolescente trabalhar. Então, nós tivemos uma vida diferente e mais para trás ainda, isso era também bem mais diferente, né? Então, a adolescência é uma coisa relativamente nova e essa adolescência, vivendo o que estão vivendo hoje, é muito novo. Haja visto que a tecnologia está mudando tanto a personalidade, o emocional das pessoas, que você vê, né? O próprio Instagram, na rede número 1 entre os adolescentes, quer dizer, eles mesmos, tá, tiraram aquela visualização mais fácil do número de curtidas, né? Por quê? Porque o Instagram, justamente, as pessoas os adolescentes, os jovens, estão ficando doentes emocionalmente, quer dizer, eles mesmos, como empresa e negócio, e interessados nisso, eles mesmos resolveram tirar isso, porque gera nos jovens, nos adolescentes, ansiedade e essas crises, porque eles começam a se comparar, né? Esse aqui tem mais curtida, aqui tem menos, e as pessoas entram em parafuso. Então, assim, é um mundo totalmente novo, né? Mas realmente, graças ao Senhor, porque vocês têm esse encargo, esse chamamento, e graças ao Senhor pelo curso que nos prepara de alguma forma, né? Nos capacita para nós enfrentarmos essa situação, né? Como o testemunho da irmã, que a hora que você vê aquelas crianças saindo, um trabalho maravilhoso da MBI, mas aí quando começa a chegar na adolescência, parece que
tudo que eu fiz foi em vão, né? Parece que, né? Nada daquilo aproveitou. Cadê aquela menina que tão promissora, aquele menino tão promissor, né? E aí a gente se vê, uau, o que eu faço? Então, graças ao Senhor pelo curso, mas não só o curso, mas o curso, vamos dizer assim, está criando entre nós uma comunidade. Amém? Quer dizer, nós estamos aqui formando uma comunidade de chamados para cuidar dessa geração. Então, nessa comunidade, como o Marco colocou, nós vamos nos apoiar uns aos outros, nós vamos trocar experiência, nós vamos orar juntos, quer dizer, estamos juntos nessa luta, nós estamos juntos nessa batalha, e o Senhor, através dessa comunhão e cooperação, nos tem dado vitórias, nos tem dado realmente grandes vitórias. Esse trabalho, eu só queria concluir dizendo assim, o trabalho com adolescentes é um trabalho mais profundo, tá? E como o Marco falou, não é questão de cogumelo, quer dizer, não é coisa que cresce da noite para o dia, né, e também acaba da noite para o dia. O trabalho com adolescentes é um trabalho de mais médio e longo prazo, e exige profundidade, não pode ser superficial, tá? O adolescente, ele também tem altos e baixos, é montanha-russa. Então, um dia, ele crê em Deus, ele entrega a vida para Deus e ele morre por Jesus, né? No outro dia, ele nem acredita mais que Deus existe. Então, assim, é uma coisa, né, que é própria do adolescente. Então, por todas essas variações, nós não podemos ser superficiais. Por exemplo, nós, como convênio de adolescentes, né, claro, estamos ligados também ao MBA, nós temos pesquisas. Então, nós estamos vendo um pouquinho a vida deles. Então, as irmãs trouxeram aqui algumas coisas, né? Por exemplo, essa questão do nudes, a questão, né, entre a questão da pornografia, a questão do se cortar, porque é a fase também que alguma decepção, eles querem se matar. É o fim do mundo, não é assim? Às vezes uma coisinha que é pequena para nós, e nós, como adultos, assim, isso é uma bobagem, deixa para lá, menino. Mas para ele, não. Para essa adolescente, acabou o mundo, né, e ela quer até se matar. Então, todas essas questões, através das pesquisas, a gente vê o seguinte: muitos adolescentes, eles têm uma vida dupla. Tá? Então, e se a gente fica só na superficialidade, a gente acha que eles são maravilhosos. E aí a gente leva um grande susto quando as coisas acontecem. Que foi o caso dos irmãos aqui, viveram lá. Então, às vezes você tem adolescentes muito, né, assim, engajados, estão lá, tá até saindo, faz reportagem e tal. Não se iludam. Não se iludam, tá? Não se iludam. Por quê? Existe um outro fenômeno que nós detectamos. Quando eles pecam, uma maneira de compensar a consciência deles é trabalhar para Deus. Então, eles, assim, não, eu não consigo vencer esse pecado, eu fico vendo pornografia e tal, mas eu saio, eu faço o evangelho, alguma coisa tal, e tipo assim, eu tento tranquilizar minha consciência. Tá? E nós temos, até pela pesquisa a gente vê, que muitos adolescentes estão com problemas. Tá? Eu poderia dizer assim, que infelizmente, né, por um lado, pelo menos os números nos mostram que mais de 50% dos adolescentes, e dependendo da idade, a porcentagem é maior ainda, tem problemas. Então, nós temos que fazer um trabalho de profundidade, tá, com eles. Realmente, a nossa preocupação não é que eles façam coisas, mas que eles sejam, que eles se tornem homens de Deus. Homens e mulheres de Deus. Isso vai ser construído. Tá? Então, essa é uma etapa de construção. É uma etapa de altos e baixos. Eu diria assim, não se anime demais quando a coisa está lá em cima e não fique triste demais quando a coisa está lá embaixo. Tá? Respira fundo, mantenha calma, firme na direção, no final vai dar tudo certo. Amém?
Então, nós temos que realmente ajudá-los, né? E aí, essa transição vai chegar num porto seguro ali na frente, tá? Quando eles se tornarem jovens, eles também serão jovens saudáveis, amém? Então, estamos juntos nisso, amém? E eu estou muito feliz que Deus chamou vocês, amém? E Deus nos chamou a nós e nós estamos juntos nesse chamamento pela salvação dessa geração. Deus ao Senhor. Amém. Vamos encerrar com uma oração? Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós realmente te louvamos. Te louvamos pela tua maravilhosa salvação. Porque apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, de todo o ataque do maligno, da intensidade com que o mundo tenta conquistar os nossos filhos, os adolescentes, a tua salvação é sempre abundante, é sempre superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós temos visto isso, Senhor. O Senhor tem tido graça para conosco como pais, como irmãos que servem, e o Senhor realmente tem sido fiel nas tuas promessas de salvar os nossos filhos, toda essa geração. Fortalece, Senhor, cada um de nós aqui. Fortalece o nosso encargo, a nossa visão, o nosso coração, o nosso sentimento e avança em cada cidade, com cada irmão que serve e com todos os adolescentes. Que eles se firmem no Senhor, que eles tomem uma decisão por Ti e permaneçam, Senhor. Que nós possamos apresentá-los a Ti naquele dia como homens e mulheres de Deus. Abençoa-nos, abençoa cada um de nós, abençoa cada cidade, cada serviço, torna o nosso serviço de fato num ministério, de ministrar Cristo a eles, de cooperar contigo para que todos sejam salvos. Senhor, nós oramos no teu precioso nome. Amém. Aleluia.